Oi, meus alunos do 9º ano. Tudo em paz? Tudo tranquilo? Lembrem-se, estamos juntos e em nome de Jesus nós vamos vencer. Bom, meus queridos, hoje nós temos 2 horários, né? Está previsto lá um horário com explicação de matéria e o outro atividade. Só que eu vou transformar esses 2 horários em correção de exercício, tá ok? Então vamos lá? Lembrem-se que nós estamos estudando o capítulo 3 e a correção que nós vamos fazer, as correções, né, serão relacionadas a esse capítulo. Correntes migratórias na Europa, na Ásia e Oceania. Então pega lá seu livro didático, por favor, e vamos fazer a correção das atividades aí. A primeira atividade que nós vamos estar falando é a página 51. Então, pedi para vocês pesquisar com algum dos seus familiares, né? Se ele teve caso de migração, se de repente ele é um descendente de imigrantes que vieram para o Brasil, né? E tudo mais. E vai fazer essa pesquisa, elas são enriquecimento. Quando nós retornarmos, a gente pode abrir um tempo para a gente fazer o comentário. Questão número 1 da página 51 do seu livro didático. Sobre os fatores que promovem as migrações e a fome, lembrando que a fome também pode ser consequência, o motivo vai expulsar, retrair, de retração, né? Coloque V para as verdadeiras e F para as falsas. E nós vamos fazer a correção das que estiverem incorretas, transformando-as em verdadeiras. Para a FAO, lembra que na aula anterior eu falei para vocês o que é FAO? É um órgão da ONU, né, vinculado à ONU, que preocupam em promover o desenvolvimento da agricultura para, pelo menos, amenizar essa questão da fome. Vocês olham lá direitinho, tem o significado de FAO. Então, para a FAO, a situação de fome se configura como condição de incapacidade de obtenção de comida suficiente para uma vida saudável por períodos superiores a 1 ano. Então, a FAO vai considerar, então, que é fome a pessoa que ela é incapacitada de gerar o seu alimento, ou por falta de trabalho, por não ter acesso ao dinheiro. Lembra que nós temos no nosso planeta populações que vivem abaixo da linha de pobreza, com menos de $1 por dia? Então, seriam as pessoas que estão caracterizando esse quadro. Então, essa alternativa aí é verdadeira. Segundo parêntese, na número 1. Os países do sul da África estão entre os principais locais de origem dos refugiados. Será que é só lá? É falsa. 2 países asiáticos estão entre os principais locais de onde partem os refugiados. Afeganistão e a Síria. E o outro é o Sudão do Sul, na porção central da África. Então, nós vamos lá, eu vou mostrar para vocês no mapa, com bastante atenção, aonde que nós temos aqui, né, a Síria, onde está localizado a Síria e o Afeganistão no continente asiático. Então, guardem bem, Ásia. Então, nós temos aqui, ó, Síria, tá ao sul da Turquia, estão vendo? Né? Aqui o sul da Turquia. E nós vamos ter, nessa região, ainda na Ásia, esse amarelinho aqui, que a capital é Cabul, o Afeganistão. Então, são 2 países que vai ter um grande número de refugiados. O que é isso? Pessoas que saem daqui para outro lugar. No caso da Síria, é por causa do governo ditador. E aqui no continente africano, nós vamos ter o Sudão do Sul. Eu fiz uma divisão para atualizar o mapa aqui. Sudão do Sul, que é um dos países aqui da Síria, que vai ter um grande número de refugiados que vão sair dessa região aqui da África. Tá certo? Isso aí é para ilustrar, tá, meus queridos? Então, agora, o próximo. Podemos considerar como refugiados as pessoas que estão fora de seu país de origem por causa de perseguições religiosas, étnicas, políticas ou por manifestações de opinião? Verdadeiro. Lembra dos venezuelanos? Os haitianos? Nós podemos falar que é a mesma coisa? Não. Eles saíram de lá por questões naturais, terremoto. Os venezuelanos não. Os sírios também não. Então, é essa questão aí. A questão de número 2 é uma questão bem pessoal.
Porque, sob aspectos históricos, o fato de alguns países europeus atualmente resistirem à presença de imigrantes soa contraditório. Justifique sua resposta. Lembra que nós falamos que mesmo que eles ofereçam, eles são mão de obra, pessoas para trabalhar, principalmente no serviço mais pesado, ocorre a xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro. Então, por que é contraditório? Por um lado, eles precisam de pessoas para poder movimentar a economia, mas, por outro lado, eles também não vão aceitar. E, no caso da Europa, a Europa já foi um local de atração e repulsão. Durante as guerras, a Europa foi um cenário de repulsão. Eles saíram de lá, muitos saíram e foram para outros lugares, certo? No caso do Hitler, né? A questão do Hitler, Mussolini e etc. A questão 3, tem um texto, e nós vamos ler esse texto aí com bastante atenção. Tá assim, olha, análise, uma cerca que mudou a Europa. Cerca mesmo, no sentido de separação. Quando, em 2016, as autoridades húngaras anunciavam que a cerca estava pronta, e com isso, ter fechado a última brecha na fronteira com a Sérvia, todos puderam ver claramente o que estava acontecendo na Europa. Daqueles dias, enquanto o chefe de Estado húngaro, Viktor Orbán, trabalhava diligentemente para transformar o continente numa fortaleza. O mundo se admirava com as imagens que vinham da Alemanha. Nas estações ferroviárias do país, milhares de pessoas saudavam os refugiados com flores e ursinhos de pelúcia. E a chanceler federal Angela Merkel, a autoridade máxima, lembrando que lá é parlamentarismo, dava uma dimensão ética e política com as palavras: se agora tivermos que pedir desculpas por mostrarmos um rosto amigo frente a uma situação de emergência, então essa não é minha terra. Então o texto continua, né, gente? É um fragmento só. Segundo o texto, as posturas adotadas pelos governos da Alemanha e da Hungria são antagônicas, contrárias, tá? Diferentes. Justifique a resposta. São posturas contrárias, visto que a Alemanha adotou medidas de acolhimento dos refugiados, passo que a Hungria construiu um muro, uma cerca, para não receber refugiados. Por isso falou antagônica. Enquanto uma anunciava ao mundo que a cerca estava pronta, o caso da Hungria, a Alemanha recebia esse refugiado com toda pompa de bem-vindos. Letra B. Em sua opinião, por que o texto associa a construção de cerca ao fim da União Europeia? Então, vai falar o seguinte: existem restrições de circulação de pessoas dentro da Europa. Só pode circular livremente no continente europeu pessoas que fazem parte do espaço Schengen. Lembra o que eu falei que é Schengen lá na época, na parte que eu estava explicando? Bom, agora nós vamos lá para a página 56, certo? Vamos lá para 56 do livro didático. Os fatores que motivam a chamada migração ou fuga de cérebros são internos ou externos. Justifique sua resposta. Podem ser tanto internos quanto externos. Se tem aqui uma pessoa que se formou, é um grande cientista, e o nosso país não valoriza, e um outro país ofereceu para ele melhores condições, ele vai embora. Ele quer ser valorizado, ele quer ganhar, ter um salário digno, a preparação de tantos e tantos anos de estudo, né? Os fatores, então, externos estão ligados às melhores condições de trabalho, de vida e salários mais altos. A 2. O nível de desenvolvimento dos países interfere na fuga de cérebros? Por quê? Será que o nível de desenvolvimento vai interferir na formação dessas pessoas capacitadas? Sim. O país, quanto mais investe em educação, mais ele vai ter cérebros formados no seu país. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: é na mão de um professor, é na base da educação que passam todos os profissionais, desde o mais simples ao mais
alto no escalão, né, das profissões. E pediu para a gente fazer a conexão, essa questão número 4 aí, ela é pessoal, tá certo? Agora nós vamos lá para a página 58, hora de estudo. Analisa os impactos relacionados a um hipotético fim do espaço Schengen. Se por acaso acabar, hipotético quer dizer, possivelmente nunca vai acontecer. Então vamos lembrar aí, se acontecer isso aí, nós vamos ter muita dificuldade de integração dos países da Europa. Lembra, gente, o continente europeu é o segundo em menor extensão territorial. O menor é a Oceania. Em segundo vem a Europa. Então, se houver essa dificuldade, vai ter dificuldade também em integrar os países. Formule uma frase coerente, a número 2, que aborde adequadamente os temas xenofobia, imigrante e refugiado. Então, ela é pessoal, mas vocês podem falar que tanto o refugiado como o imigrante, ele passa pelo crivo, né, da xenofobia. As pessoas do país aonde ele foi, o país de destino, muitas vezes pode menosprezar aquelas pessoas. 3. Que constatações podem ser feitas com relação à importância das migrações para a composição da população dos principais países da Oceania? Vamos lembrar aí, gente. Mais de 1/4 da população australiana e Nova Zelândia, que são os 2 países mais desenvolvidos da Oceania, inclusive são até potências mundiais, é formada por imigrantes. A Austrália foi formada pelos ingleses do Reino Unido. A Austrália, no passado, ela era uma colônia do Reino Unido e ela foi ocupada, povoada como uma cadeia penal. E, no entanto, hoje a Austrália é um país desenvolvido. A Nova Zelândia, ela foi explorada na questão da agropecuária. Hoje é o país que mais produz, né, lã, porque tem o maior rebanho, um dos maiores rebanhos de ovelha do mundo, está lá, na Nova Zelândia. Então, não ficou presa só no setor primário, não. Desenvolveu em todos os aspectos da economia, principalmente no terciário, que é o comércio e prestação de serviços, e está indo a grandes passos, a passos largos, para o quaternário, que é da tecnologia e robótica. A número 4 é uma questão aí que você vai fazer a leitura, né? E você vai montar um gráfico aí a respeito do que está se propondo aí. Lembrando que pediu para a gente localizar no mapa alguns países. Dentre eles está a Síria, e nós já fizemos isso anteriormente. E pediu a letra B, assim, olha, que principais eventos estão ligados à maciça fuga de sírios do seu país. Primeiro, a disputa pelo poder, né? Seria aí o governo ditador, eles quiseram depor, então houve muita, vamos dizer assim, disputa nesse poder aí. O segundo, as diferenças étnicas que ocorrem no continente, né? E ainda a questão do califado islâmico, né? A maior parte das pessoas que vivem nesse país são de religião muçulmana, então há uma controvérsia entre esses povos, né? E principalmente os movimentos separatistas dos curdos, que são povos despatriados, povos que não têm território. Então a resposta seria isso aí. No outro momento a gente vai fazer comentário a respeito do livro de atividades, que vai da página 22 até a página 28. Alunos do 9º ano, agora nós vamos fazer a correção das atividades do livro de atividades, página 22 até 28, também referente ao capítulo 3, correntes migratórias na Europa, Ásia e Oceania. Vamos lá? Pega o livro para a gente poder brilhar. Na questão número 1, tem ilustração, né, de a sequência comum vivida por alguns refugiados. Então lá, o primeiro, eles no bote, né? Então eu vou mostrar aqui para a gente comentar. Eles num bote, né? Aqui era, vocês podem ver, dá uma impressão que é uma família, a família chegou aqui, tá vendo? E aqui eles vivendo em tendas, em locais de campo de refugiado. Então perguntou o seguinte, pelo que você tem acompanhado os noticiários, em seus estudos, avalie o cumprimento do acordo que prevê a acolhida dos refugiados e que lhes garante condições de segurança e dignidade na Europa. Então, falou o seguinte, perguntou para nós, vamos traduzir isso aí.
que garantia o refugiado tem ganho, né, para ele viver na Europa? Então, olha lá, no meio da década de 2010, principalmente com o aumento do número de refugiados e migrantes provenientes da Síria, lembra que a gente falou da Síria lá no mapa? Assolada por uma longa guerra civil, muitos países europeus situados na rota dos migrantes no leste europeu e na região mediterrânea têm dificultado o ingresso dessa população por meio da instalação de cercas e policiamento ostensivo. Então, gente, é o que eu falei com vocês, na fronteira entre os países, tem lá dificuldades para poder ex-imigrantes chegarem e ficar no país, certo? A questão número 2. Observe o gráfico lá da página 49, vamos voltar lá na página 49 do nosso livro didático. Esse gráfico aqui, correto? Esse gráfico aqui. E após nós observarmos esse gráfico, nós vamos responder a letra A e B da número 2. Quais são os países de onde parte a maioria da população de refugiados no mundo atual? Em que continente se situa e qual a principal razão para esses fluxos migratórios? Então, olha bem, a maior parte desses refugiados é originária da Síria, um país do continente asiático, correto? Que a gente localizou, está ao sul da Turquia. E um meio que eles estavam tendo para chegar até a Europa era através da fronteira com a Turquia. E a Turquia também dificultou isso, fazendo uma cerca, tendo polícia de imigração e tudo mais. Em seguida, o Afeganistão e o Sudão do Sul, país do continente africano. Os dois primeiros, quer dizer, a Síria e o Afeganistão, são países da Ásia, que nós até localizamos eles ali. E o Sudão do Sul é um país do continente africano, correto? Nos três casos, Síria, Afeganistão e o Sudão do Sul, nós podemos falar que eles fugiram por questão de guerra civil. Porque houve guerra civil por questão política, para mudar o governo, derrubar a ditadura ou para dividir o país, no caso o Sudão, que hoje nós temos Sudão do Sul. Então houve aí interesses políticos e a população preferiu dar corda e ir embora. Letra B. Em que regiões ou continentes se estabelece a maioria dos refugiados? Então, a população refugiada é recebida principalmente no Oriente Médio, que eu vou mostrar daqui a pouco ali para vocês, e no norte do continente africano, certo? Então, indo lá para o mapa mundi, eu vou mostrar para vocês aonde se estabelece. Então, aqui, ó, no norte da África, na chamada África Branca, onde as condições de vida são melhores que na África subsaariana, e aqui nessa região chamada Oriente Médio, principalmente a Arábia Saudita, vocês estão vendo aqui, e nos Emirados Árabes, esse roxinho aqui, que são países grandes produtores de petróleo e que abriu uma vasta quantidade de vagas de trabalho na construção civil. Lembrando, Emirados Árabes tem um hotel de 6 estrelas, um dos mais chiques do planeta. Agora vamos lá para a questão de número 3. Escolha a alternativa que melhor completa a sentença a seguir. Então, a opção correta aí é a letra A. Pediu para a gente justificar. Então, a letra A vai completar a afirmativa exatamente porque é no continente africano e Oriente Médio que estão entre as regiões que mais abrigam refugiados. Agora, nós vamos lá para a página 23. Tem um mapa, mostrando para nós o índice de fome global. Eu até comentei com vocês, quando a gente joga a palavra fome para pesquisar em algum site, infelizmente a quantidade de imagem que vem é do continente africano, principalmente do chifre da África, que você já sabe o que é chifre da África, e a África subsaariana, exceto a República Sul-Africana. De acordo com o mapa, com o auxílio do seu Atlas, que vocês devem ter feito isso, em que continente se encontram os índices mais graves de fome? África, seguido pela Ásia. B.
Quais os países classificados no mapa da fome como de situação extremamente alarmante? Aqueles que vivem abaixo da linha da pobreza, com menos de $1 por dia. Lembra que nós comentamos? Então República Centro-Africana, o Chad, Sudão, Madagascar, Zâmbia e Iêmen. Então, olha bem, o Iêmen é o único país que foi citado aqui que não está na África, está no Oriente Médio, correto? Identifica os países em que há insuficiência de dados, mas ao mesmo tempo sua situação é reconhecida como alarmante. Líbia, o Sudão do Sul, que é o mais jovem país do planeta, né? Houve uma separação, era o Sudão e houve a separação. Não foi nada pacífico, houve muitas guerras civis. A República Democrática do Congo, por incrível que pareça, um dos maiores produtores de diamante do planeta. Aí, riqueza e fome, contraste. A Somália, a Síria e a Papua Nova Guiné, que está lá próximo da ilha da Indonésia, né, do arquipélago da Indonésia. As questões agora da página 24. Então, nós temos a questão número 5, 2 imagens, monumentos, na verdade, estátuas, e pediu que a gente analisasse e marcasse a opção correta. Então, a letra D é a correta. Agora, por que foi a letra D a correta? Porque ela vai mostrar para nós que o desenvolvimento socioeconômico da Irlanda é classificado como muito alto e o da Ucrânia alto. Já no hemisfério sul, também havia problema de fome. Há 150 anos atrás, né? Não apenas guerra, crises econômicas, mas também outras questões como sociais, como naturais, que levavam essa população a ter fome. E principalmente no pós-guerra, quando foi instituída para poder substituir a Liga das Nações, a ONU, certo? Foi aí que foi criada aquela FAO que nós comentamos. Letra número 6. Explica a principal diferença entre fome aguda e fome crônica. Então, olha bem, a fome está relacionada a problemas que as pessoas às vezes não têm acesso à alimentação por falta de dinheiro, por não ter um emprego, correto? Ou por não ter naquela região ali um alimento adequado. Então, a fome aguda, ela é temporária, ela é passageira. E a fome crônica, ela é uma coisa mais permanente, mais duradoura. A diferença está aí. Agora, a página 25, nós vamos dar um zoom aqui, certo? Vocês vão pausar o vídeo e fazer a correção. A mesma coisa nós iremos fazer aqui na página 26. Na 27. E na 28, para a gente finalizar as nossas correções. Meus queridos alunos, corrijam as atividades, estude, dê uma revisada no capítulo 2 e capítulo 3. Eu vou estar mandando nas próximas semanas aí por e-mail dos seus responsáveis, um exercício em PDF para avaliar o seu desempenho e o meu também, para a gente poder estar amparado nessas atividades, fazer possíveis falhas, né, aprimorar mais, porque para nós tudo é novo, né, gente? Então a gente precisa estar aprimorando. Espero ter ajudado. Tenha organização, se organize para não ficar cansativo. Um beijo, fiquem com Deus.